Senhoras e senhores, bem-vindo a mais um programa do nosso canal. É chegada a hora. É chegada a hora. Hoje nós estamos com um tema bem quente, hein? Hoje nós gostaríamos de falar sobre o cristão pode beber vinho, mas a essência desse vídeo eu gostaria de refutar o que está sendo dito aí por um outro vídeo aí do famosíssimo pastor Rodrigo Silva, lá da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que está bombando aí na internet, ganhou muita fama, muito renome. Ele é um arqueólogo e ele vem sustentando uma ideia que vem ganhando muitos adeptos. E ao nosso entender, essa ideia ela contraria os ensinamentos teológicos. Se não, vejamos. Vamos lá. A ideia é o seguinte, até pedi para colocar como título: teólogo refutando Rodrigo Silva sobre o vinho, a ética e o cristão, a ética, o cristão e o vinho. O cristão pode beber vinho? Fiz uma anotaçãozinha aqui. O cristão pode beber vinho? Essa é uma pergunta. Para responder essa pergunta, nós vamos lançar mão dos recursos teológicos. E para embasear a resposta, nada como uma bela coleção, uma enciclopédia, para não ficar só nas nossas palavras. Eu tenho aqui uma enciclopédia, aqui na minha casa, na minha pequena biblioteca, uma coleção do Champlin. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Essa daqui, ó, o Novo Testamento interpretado, versículo por versículo, tá? Essa obra, ela tem o Antigo e o Novo Testamento, e é versículo por versículo, tá? É uma obra que eu aconselho, fantástico para você ter na sua casa, você que é estudante, né, que é estudioso da Bíblia, da teologia, tá? Ela traz ali a tradução das expressões do grego, do hebraico, aramaico. É uma obra completaça, tá? Russell Norman Champlin, tá? É vivo ainda. Eu vou até mostrar aqui, ó. Então vejam, senhores, aqui, ó, a azul é do Novo Testamento e essa vinho aqui, né, hoje da cor vinho, é do Antigo Testamento. Essa obra é fantástica, tá? Ela é bem densa, é uma enciclopédia, versículo por versículo. Tem uma outra chamada Bacon, né? Bacon, mas eu gosto mais dessa. Tem aqui dicionários bíblicos, enfim. Vamos então fundamentar dentro do todo o aparato tecnológico, fácil acesso aqui para nós. Então eu vou ler aqui a interpretação do Russell Norman Champlin, que está em Efésios 5,18. E aqui eu já aproveito e leio o próprio versículo que está na própria enciclopédia. Está escrito assim, senhoras e senhores, lá em Efésios 5,18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Então muitos pastores acabam proibindo, né? Acabam criando aquela expressa proibição com a seguinte alegação: olha, a Bíblia diz não vos embriagueis com vinho, então eles vão lá e proíbem. Mas na interpretação do texto, aqui pelo Norman Champlin, na enciclopédia, eu vou tomar a liberdade de ler um trechinho para os senhores. Diz assim, ó: temos aqui a citação de acordo com a versão da Septuaginta, tradução original do hebraico, do Antigo Testamento para o grego. Então ele coloca assim, ó: devemos considerar que este versículo consiste em uma ordem contra os excessos na bebida. Estão percebendo? Os excessos na bebida, em qualquer situação. Ou seja, os autores, os teólogos, os estudiosos, todos eles vão ali caminhando: olha, você não pode se exceder, tá? Aqui o Champlin, né? O mais provável, entretanto, é que foi vazado com base no pano de fundo do culto lá de Dionísio, no qual esse deus pagão era propositalmente adorado em meio à ingestão excessiva de bebidas alcoólicas, a fim de provocar o máximo de um frenesi dos participantes. É bem verdade que naquela época os idólatras adoravam alguns deuses, dentre eles Dionísio, e esses idólatras se embriagavam. Mas fato é que o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, aqui em Efésios, né: não vos embriagueis. Então, dá a exegese ou a hermenêutica de tomarmos cuidado com o excesso, tá? O excesso é sempre prejudicial. Nós devemos fugir do excesso em todas as situações, senhores. O excesso nunca foi bom. O extremismo, o radicalismo
nunca é bom. Nós devemos procurar sermos pessoas que saibam fazer o uso da moderação, ou seja, moderados no proceder, no falar, no comportamento, sempre buscarmos sermos pessoas moderadas, né, de temperamento equilibrado e assim sucessivamente. Então, feita a leitura aqui do texto, da enciclopédia aqui do Champlin, eu gostaria de ir adiante nessa reflexão e fiz aqui a seguinte anotação. A abstinência é algo extremo, senhores. A abstinência é um caminho até mais fácil. É até mais fácil, eu acho. Os extremistas preferem o extremismo. A abstinência é algo que está ligado ao extremismo. E a abstinência está ligada para aqueles que têm problema, ou predisposição, ou que já tiveram problemas com bebida alcoólica, né? Então, para aqueles que precisam fazer uso do extremismo, tudo bem. Mas você justificar na Bíblia para este extremismo, aí me parece que é um pouco complicado. Hoje mesmo eu estava aqui conversando com a minha esposa, e a minha esposa comprou uma caixinha de bis. Eu até coloquei aqui, ó. Vocês estão vendo aqui bis? Vocês estão vendo que está só a embalagem, não é? Eu não consegui comer um só. Então o que eu tenho falado para minha esposa? Olha, não compra. Não compra, porque eu não consigo comer 1, 2 ou 3. Eu acabo comendo a caixa. No meu caso, é um conselho. Qual é o melhor conselho para mim aqui? Eu falo para minha esposa, não compre. Porque se ela comprar, eu vou comer junto com ela, como acabo comendo tudo. A gente acaba comendo tudo. Eu bem mais do que ela. Então eu tenho falado para ela, olha, não compre. Por quê? Porque se comprar, eu como tudo. Mas, será que é assim em todas as situações? Todas as pessoas são assim? É comum que quem tenha problemas, eu fiz uma anotação aqui, que quem tenha problemas com bebida, achar que outros terão. E aí querer transformar todos em abstêmio. Eu estou fazendo uma analogia, então eu não consigo comer 2, 3 bis, então eu vou querer proibir que todos comam chocolate dessa marca, por exemplo. Ora, mas tem aqueles que conseguem comer 1 ou 2 e não precisam desse radicalismo todo como eu preciso. Então, é aqui que se tomaram cuidado, né? Aqui se tomaram cuidado. Então, vamos ver o que diz outros teólogos. Vamos ver o que diz outros teólogos sobre isso. Eu tomei a liberdade de ver alguns vídeos também no YouTube, os meus colegas, né? Então eu gostaria de exibir aqui o vídeo do Rodrigo Silva. Vamos ver aqui. Rodrigo Silva. Vamos ver aqui. Vamos soltar aqui, vou colocar aqui para vocês verem. Acho que vai dar para vocês assistirem aqui. A pessoa fala assim, no tempo de Jesus, as pessoas tomavam vinho normalmente, a pessoa não conhece nada de história grega. Dá para ver aí, pessoal? Naquele argumento não beber vinho hoje. Não faz sentido, era vinho mesmo. E se você bebesse mais, você ia ficar embriagado. O vinho funcionava da seguinte maneira. Eles tiravam o suco, tomavam com as crianças, e eles pegavam uva passa, guardavam a uva passa e faziam vinho o resto do ano de uva passa. Na verdade, era mais um suco de uva passa. Não faz sentido, era vinho mesmo. O caminho sempre mais difícil é o da moderação. Por isso as pessoas preferem o extremo. O extremo é a abstinência total. A abstinência total é fácil. Você coloca uma risca e daqui para lá é onde eu fico, não saio daqui para lá. Mas a moderação é mais difícil. Você beber moderadamente. Eu recomendo, eu tenho problema com vinho, só que eu evito fazer isso em ambiente público. Porque é aquele problema do irmão fraco, né? Que eu falei, lembra? Né? De repente eu estou no ambiente público, estou com a minha esposa tomando meia taça de vinho, porque depois disso os dois já vão beber para casa. Né? Não passa disso. E aí, de repente, tem um irmão que está vendo isso aí e ele não vai entender a minha liberdade em Cristo Jesus. Talvez até queira fazer isso e eu vou estar contribuindo para um escândalo ou alguma outra coisa. Então, a minha regra é, eu evito fazer isso em público. Agora, no ambiente onde está eu, minha esposa, meus familiares e tudo mais, um pouco nós não temos dificuldade nenhuma com isso. Mas isso é uma questão de cada um. Eu não encorajo e não incentivo jovens a fazer isso. Um dos grandes problemas lá na Universidade Mackenzie, por exemplo, e qualquer outra... Vejam, senhores. São os bares ao redor da universidade que ficam cheios. Então o que acontece aqui? Nós temos esse problema, né? Essa dialética. Uma outra questão porque tem irmãos que se escandalizam.
né? Outros evangélicos, cristãos, se escandalizam se você tomar vinho em público. Mas eu achei uma covardia aqui do pastor Rodrigo Silva, com todo respeito. Não estou dizendo que ele é covarde, porque senão eu não quero tomar aqui um processo. Mas essa colocação eu achei de uma covardia. Dizer que quem sustenta que o vinho que é tomado na época da Bíblia não era, que esse vinho era alcoólico, isso é um argumento daqueles que querem fazer uso da bebida. Senhores, isso aí... Veja só, eu não bebo vinho, por exemplo, e entendo que é mais do que comprovado que naquela época fazia-se o uso da bebida do suco de uva fermentado, que é transformado em vinho. Isso era colocado até nos odres ali, no próprio odre ele fermenta. Então o que percebe isso aqui? É que o pastor Rodrigo Silva, dado que a doutrina da igreja adventista do sétimo dia proíbe, então ele pega aquele conhecimento de arqueologia, de teologia, e vai colocando dentro da caixinha da doutrina da adventista do sétimo dia. Com todo respeito à igreja adventista do sétimo dia, que é uma igreja seríssima, e eu a respeito muitíssimo, porque é uma igreja que tem assim um compromisso com as coisas da palavra de Deus, mas nesse aspecto me parece bastante equivocado. Então o que faz o pastor Rodrigo Silva? Tenta encaixar para manter ali, não sei, o seu cargo, não sei, parece que é tranquilo isso para eles, né? Eu vou abrir só um parênteses aqui. Eu estava vendo um dia um vídeo do pastor Rodrigo Silva dizendo que ele é contra a ideia de que chovia no período pré-diluviano, mas aí com a novela Gênesis aqui, você vê lá chovendo no paraíso, e ele vai ali colocando a sua assinatura a troco de quê? Eu não sei. Eu deduzo que seja dinheiro, né? Mas eu não quero ser leviano, é o que eu acho. Mas vamos para frente, senhores. Então é comum, tá? Quem tem problemas com bebida, achar que todos vão ter problema. Isso não é verdade. Eu, por exemplo, não consumo, não bebo vinho. Eu gosto de beber suco de uva. Então, essa ideia do pastor Rodrigo Silva de dizer, ó, quem sustenta isso é porque quer beber, pessoal, isso é chamada argumentação ad hominem. Isso que aí é onde está a covardia. O que é argumentação ad hominem? Vou pedir para a produção colocar aqui, escrever ad hominem do latim, quer dizer, você não ataca o argumento. Você não apresenta um contra-argumento, mas você ataca a pessoa. Aí eu jogo essa daqui então pro pastor Rodrigo Silva. Tá, e quem não bebe vinho? Entendeu? Ah, quem sustenta isso que é argumento para beber, e quem não bebe? Tá vendo como isso é facilmente refutado? Então por isso que coloquei no título, teólogo refutando o pastor Rodrigo Silva. Facilmente refutado, ou refutável. Tá, eu não bebo, e quem não bebe? E tem esse entendimento? Então isso é um absurdo, senhores. É um absurdo. Se não, vejamos, exibi aqui do Rodrigo Silva e ali colocou um trecho também do Augusto Nicodemos. Tem um outro trechinho aqui do Mário Persona que eu gostaria de colocar para vocês. Vamos ver? Olha que interessante. Me acompanhe nesse raciocínio. Vamos soltar aqui. Vamos lá. O próprio Jesus se refere a si mesmo como alguém que comia e bebia, e a crítica que faziam dele só pode indicar que ele estivesse se referindo a beber vinho. Mateus 11:19, veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem, eis aí um homem comilão e beberão, amigo de publicanos e pecadores. Veja que quando o salmista fala das coisas que Deus faz, o vinho está incluído como algo que o próprio Deus faz, para alegrar o coração do homem, ao lado do azeite e do pão. Salmo 104, de 13 a 15, ele rega os montes desde as suas câmaras, a terra farta-se do fruto das suas obras, ele faz crescer a erva para os animais e a verdura para o serviço do homem, para que tire da terra o alimento e o vinho que alegra o seu coração. Ele faz reluzir o seu rosto com azeite e o pão que fortalece o seu coração. Será que alguém é ingênuo o suficiente para ler essa passagem? E o suco de uva que alegra o seu coração, será? A exortação para a celebração da ceia do Senhor era que se controlassem para não ficarem embriagados. Uma demonstração que não faria qualquer sentido se a ceia fosse celebrada com o suco de uva. 1 Coríntios 11:21, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Então não era suco de uva que eles serviam na ceia. Quando a Bíblia fala da embriaguez causada pelo vinho, ela o faz em referência ao Espírito Santo, que deve ser, este sim, a fonte de alegria do cristão e o seu estimulante. Efésios 5:18, não vos embriagueis com vinho. Efésios 5:18 que nós lemos aqui. Então, senhores, olha que interessante. Se eu tentar trocar
Então, o que não pode, isso que é o problema, né? Então, quando eu fazia o curso de teologia, na minha sala tinha uns 40 alunos, pessoal. E não havia discussão na sala. O professor e os 40, isso era algo unânime. Nós aprendíamos que tudo bem, tranquilo. Claro, chegavam alguns resistentes inicialmente, porque trazia ali a visão da doutrina das suas igrejas, mas depois aprendia e ficava num consenso, que era muito tranquilo, né? Então nós aprendíamos de que o vinho realmente era alcoólico. Só que, pasmem, senhores, aí a maioria desses meus colegas, hoje alguns são meus amigos, muitos deles, ou a maioria, se tornaram pastores, ministros religiosos e ensinam nas igrejas de que é pecado tomar vinho. Vocês estão entendendo onde que está a incoerência aí? Por que não dizer até uma hipocrisia? Ou seja, você, para se chegar a um fim de fazer com que o irmão não tome nada de vinho, então você usa a Bíblia e distorce a Bíblia para poder atingir uma determinada finalidade. Isso não me parece ético. Eu, como professor de ética, não posso concordar com isso. Então, senhores, a gente viu o vídeo aqui do Mário Persona e, para fechar, trechinho de um pequeno vídeo também do Caio Fábio, que é um estudioso também da palavra. Vamos ver aqui, Caio Fábio. Vou soltar aqui. Bora lá. Na rua também. Olha isso, cara. Só não se embriague, nem em casa nem na rua. Nós não fomos chamados para não provar. Nós fomos chamados para não nos excedermos em qualquer coisa. A saúde está no equilíbrio. Tudo que Deus criou é bom, recebido com ações de graça e com equilíbrio, com bom senso, só faz bem. Então, o meio evangélico caiu nessa dicotomia, nessa esquizofrenia tão grande, vai fazendo mentes brilhantes, vão ficando verdadeiras topeiras, porque quando o dogma religioso acachapa o indivíduo, até os mais pensantes e inteligentes perdem a capacidade de refletir, emburrecem-se. Olha que interessante, senhores. Aqui eu vou dar a pausa aqui. Acho que já deu para ter uma noção. Se vocês quiserem se aprofundar no assunto, eu indico a leitura do Norman Champlin, ou pesquise, tem um DVD do teólogo Fábio Sabino, onde ele também explica isso por completo. Fica a dica aí. A conclusão disso creio que pastores teólogos, não teólogos pastores, mas pastores teólogos, então coloca-se o cargo de pastores ou ministros religiosos na frente, para manter os seus cargos, acabam distorcendo a Bíblia, mentem para os irmãos dizendo que beber vinho é pecado, quando na verdade, senhores, o que beber vinho não é pecado, como já está demonstrado aqui, mas o pecado seria você ser dependente, né, fazer isso com o seu corpo, né, ficar aí se embriagando, enchendo a cara, tomando cachaça, vinho, pode ser outra bebida qualquer que tenha teor alcoólico, bebida forte. Então, não é antiético tomar vinho, tá? É isso que eu gostaria de deixar registrado nesse vídeo. Não é antiético tomar vinho. Contanto que seja isso com bom senso e equilíbrio, como disse o pastor Caio Fábio, com moderação. Agora, é antiético ficar mentindo nos templos dizendo que beber vinho é pecado. Não me parece isso ético. É uma forma, é um meio para se alcançar um determinado fim. Porque sabemos que alguns têm que se tornar abstêmio. O que é abstêmio? Abster-se completamente da bebida, porque senão se torna um alcoólatra. Realmente existem irmãos que se deram um gole é o suficiente para ele entornar o caldo, como dizem no populacho. Então, para esses, há que se asseverar, né? Asseverar contundentemente. Então, para ficar dentro da ética, o que os ministros religiosos tinham que fazer? Falar, irmão, não é pecado, mas no seu caso, é melhor você se abster totalmente. Torne-se um abstêmio. Aí ficaria dentro da Bíblia, dentro da ética, dentro da palavra. Senhoras e senhores, não vou falar mais, senão esse vídeo vai ficar interminável. É chegada a hora. Se inscreva no nosso canal se você gostou desse vídeo, dê o like, se inscreva. Nós chegamos agora a 3.000 inscritos. É uma festa aqui pra gente. Se vocês derem o like e se inscreverem, isso vai incentivando a gente aqui a continuar com os vídeos. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro.